Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal, dessa vez em um cenário diferente, mas com uma convidada muito especial, Dona Camomila, pra quem não conhece, que hoje está aqui comigo pra gente falar sobre alguns episódios de A Vida Moderna de Roku, que assim, a gente não percebeu muito na época, mas... Oh baby, oh baby, oh baby. Passou dos limites. A gente assistiu quando passava no SBT, eu acho que era no Bom Dia e Companhia. Isso. E ele era um dos últimos desenhos que passava. Ele passava assim, umas 11 e pouco, por aí. Isso. A gente gostava mais de desenho da Nickelodeon do que Aqui é desenho a do prova Cartoon viva. Network. E quando a gente viu o Roku, a gente começou a sentir que era um desenho um pouco diferente. Porque, primeiro que ele tinha um humor bem quebrado. Ele tinha algumas coisas, assim, do mundo adulto. Só que era um desenho pra criança. Que a gente não entendia muito bem na época. Mas à medida que a gente foi crescendo, a gente foi entendendo o contexto. Tudo começa a fazer mais sentido, a gente percebe, caramba, colocar essas piadas pra criança assistir. Pra quem não tá muito lembrado ou não conhece um pouco esse desenho, ela é voltada na vida do Roku, que tem dois amigos, o Vacão e o Felisberto. E o coitado ainda tem que sobreviver à sua vida moderna, né? O seu cotidiano no conglomerado. What does that mean? Vamos pro primeiro episódio que a gente se lembra. Ele se chama Deep Frogs, que é um dos mais controversos. O Roku, ele tinha dois vizinhos, um casal de vizinhos. A senhora Cabeção, ela percebe que o marido dela tá dando aquela atenção, né? Dá a entender que o marido dela não está comparecendo, se é que vocês me entendem. E ela sente falta do carinho, ela sente falta de um romance. Ela sente falta, né, do senhor Cabeção lá do lado dela. Não acaba acontecendo? Até mesmo o Cupido, ele tenta fazer o Ed se apaixonar novamente por ela, mesmo eles sendo casados, né? Não sei como. Mas as flechas não têm efeito nenhum. Ela é viúva de marido vivo. Quando o Roku tá trabalhando no jardim, a Bev decide convidar ele pra fazer pequenos concertos na sua casa. Ele vai lá e vai ajudar a senhora Cabeção, sem saber que ela tem intenções por trás, se é que vocês me entendem. Pois é, né? Coitado do Roku, foi lá na ingenuidade. Would you zip me up, darling? Assim, vocês já devem imaginar o que ela queria com o Roku. E aí, ao longo do episódio, a Bev, ela fica criando algumas situações bem esquisitas pra tentar seduzir ele. Ela pede que ele conserte o videocassete dela, oferece uma limonada, e aí tem, tipo, um trocadilho que parece que é uma coisa afrodisíaca, então quem é adulto vai entender, a criança não vai perceber isso. A gente não percebia nada, né? Ela pede que esse, assim, eu acho que é uma das cenas mais estranhas que... Eu acho que eu sei o que você vai falar. Ela fala pro Roku fechar o zíper do vestido dela. E aí rasga. Aí ela pergunta pro Roku se ele gosta de seus olhos, né? Dos olhos dela. E aí Dos ela olhos. fala pro Roku tocar os olhos dela. Aí ela pede massagem no pé. Só que assim, ele é ingênuo, né? Ele não percebe o que tá acontecendo. Ele tá indo embora. O Ed, ele chega em casa justamente no momento que ele vê a Bev, a mulher dele, beijando a mão do Roku como Aí dá agradecimento ciúme. pelo trabalho. Aí dá ciúmes, né? Não faz nada, mas nesse momento em específico, não. O que você tá fazendo com a minha esposa? E foi tudo assim, não aconteceu nada, mas ele acha que aconteceu tudo. Aí o Ed, ele acha que aconteceu realmente uma infidelidade e fica totalmente furioso. O Roku fica desesperado e explica que a Bev é uma mulher maravilhosa, é uma ótima esposa e que o Ed tinha que valorizá-la mais. Faz com que o Ed perceba que realmente ele tá negligenciando a esposa dele. E aí no final os dois fazem as pazes e retomam o relacionamento, enquanto o Roku foge completamente traumatizado. Coitado, ele foi uma vítima, tudo bem, ele acabou ajudando Tadinho. o casal de alguma forma. Só que assim, o Roku, como todo episódio, ele só se lasca. E aí, por causa disso, esse episódio ele deixou de ser exibido por vários anos. Foi exibido nas reprises depois de muito tempo. Ele continua disponível em DVD. Só que assim, na época, ele deu um certo burburinho. E o SBT passou esse episódio, tá? Passou dublado. Eu não sei se foi mais de uma vez, mas eu assisti isso no SBT. Não entendi boa parte das piadas? Não entendi, mas a gente achou muito engraçado. O próximo episódio é o Half in a Hand Basket. Esse episódio, ele começa em REC. Esse REC, ele é uma alegoria ao inferno, onde o demônio
chamado Peaches, como se ele tivesse um monte de uma luva na cabeça e ele, tipo, era uma sombra, era muito estranho, ele não tinha Esquisito, boca. né? E ele era dublado, pelo que eu me lembre, era pelo mesmo dublador do tio Ted, do Bob. Caramba, é Ele tinha uma mesmo? voz assim, Ei, sou eu! É o tio Ted! Peaches, ele leva uma bronca do chefe porque ele tá há mais de 600 anos que não consegue condenar nenhuma alma pro inferno, tá? Já começa assim o episódio. Pra evitar que ele seja punido, ele recebe a missão de convencer alguma pessoa mortal a vender a sua alma. Normal colocar isso no desenho infantil, tá? Não é anime, não era um negócio assim, tudo bem. Com uma classificação etária mais alta, mas já começava assim. E aí, enquanto isso, o Rocco, o Vacão e o Felisberto eles estão assistindo um programa de perguntas e respostas na televisão. Aí o Vacão, ele fica indignado com a burrice dos participantes e diz que faria muito melhor se ele estivesse competindo no lugar deles. Exatamente essa oportunidade que o Pete estava esperando. Então ele se disfarça de apresentador do programa e convence o Vacão a telefonar e participar do game show. Só contextualizando, assim, ele era tipo o Patrick do Bob Esponja. Aí o Vacão, ele vai pro estúdio e chega no estúdio, uma limusine, e descobre que pra ganhar o prêmio máximo ele precisa ter 666 pontos, né? Assim, nada subliminar, né? Aí o Peaches, ele quer garantir o sucesso do plano dele, então ele entrega 665 pontos de bônus, deixando o Vacão com apenas 1 ponto de vitória. Ou seja, o Vacão ele tinha que falar só uma resposta Só correta. uma. Só que assim, o Vacão, ele erra até as perguntas mais fáceis. Então, cada erro vai fazendo o quê? A pontuação vai diminuindo. E o Peaches vai ficando desesperado, porque ele quer realmente trazer uma alma pro inferno. Ele quer prender a alma do Vacão no inferno. E aí, no desafio final, o Vacão acerta a resposta, que era vaca gorda. Tipo, tinha umas coisas muito ridículas no Rocco. E aí, ele vence o programa e, sem perceber as consequências, ele acaba entregando a alma dele e ele é levado para a REC. Porém, o plano não dá muito certo porque a avó do Vacão também tá no inferno. O Vacão é adotado, tá? Então, mas ele é uma vaca. Ele é tem adotado um por uma lobo. família de lobos. E tem um lobo no inferno que fala que é o neto. E ela reclama que não quer o neto lá, que, pelo amor de Deus, ele é muito chato, não suporta o Vacão. E aí o Peaches devolve o Vacão volta pro nosso mundo, e é isso, e o Vacão volta à vida, é só isso. E aí, como castigo por conta do fracasso do Peaches, ele é obrigado a estrelar um programa de TV chamado Peaches Modern Life, né, que é uma zoeira com o próprio Rocco. E o Vacão e o Felisberto eles estão assistindo por alguns segundos aí, eles acham o programa tão horrível que eles desligam a televisão. É como se o inferno fosse aqui, gente. E, tipo, eles acham que o programa que eles estão assistindo, que é o inferno, é tão ruim, só que tá retratando meio que o dia a dia deles, porque é meio que uma alegoria a eles. Esse episódio foi polêmico na época, porque ele mostra um personagem vendendo alma pro diabo, o número 666, inferno, demônios. Pânico satânico que chamavam. Aí qualquer coisinha, isso aqui é do capiroto, isso aqui venderam uma alma. E fazem um episódio assim, aí já viu, né? Acabou sendo meio que banido da Nick durante uns anos, né? Não passava nas reprises. E aí a gente conseguiu hoje em dia ter acesso porque ele está no serviço de streaming. O terceiro episódio polêmico se chama Kennedy. Nesse episódio, o Rocco tá trabalhando na loja de quadrinhos, que é o emprego dele, e aí o chefe dele, o senhor do pet, demite ele. É uma grande crítica, né? E aí o Rocco tá desempregado e não tem dinheiro nem pra comprar comida, pra pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Então ele procura por diversas ocupações, mas em todas elas ele é muito mal, ele não consegue fazer nada bem. Até que ele encontra um último anúncio de emprego no jornal do conglomerado, que é onde o senhor Cabeção, que gosta muito do Rocco, trabalha, né? Gosta muito. Com a intenção de sabotar o Rocco, ele aceita ele nesse trabalho. E aí o Ed leva ele pra uma divisão de produtos que são rejeitados do departamento de testes pra apresentar a variedade de produtos presentes e o Rocco ser o beta tester e talvez se lascar. Depois de ser mandado embora da Galinha Gorducha, ele consegue um novo emprego, que é atendendo telefonemas. E aí são telefonemas sugestivos. Não é qualquer telefonema, né? Tem uma cena clássica que muitas pessoas devem ter visto, né? Que o Rocco tá lá, todo bonitinho, todo fofinho, assim, sem maldade no coração, com um telefone com uma pessoa. Oh baby, oh baby. E como vocês podem ter visto, a cliente que ele tava conversando sobre aquelas coisas insinuantes era a senhora Cabeção. Quando ele vê que é a senhora Cabeção, porque ele reconheceu a voz dela de alguma forma,
ele entra em pânico. Deu E um assim, tilt na cabeça do se coitado. você é criança, você não entende do porquê que ele entrou em pânico. Mas se você é adulto, você entende Eu o que achava tá que era acontecendo. porque era a senhora cabeção, tipo, vergonha de falar no telefone. Talvez por causa daquele episódio que ela demonstrou gostar dele. Não sei, a gente fica com essa dúvida. Bom, o quarto episódio se chama Road Rash. E aí nele, o Roku faz uma viagem de motocicleta e ele e o Vacão acabam passando por um motel. Na versão original, mostrava um no-tell motel, que é uma expressão usada para motéis destinados a encontros secretos, entendeu? E o que acontece nessa cena? O Roku e o Vacão, eles conversam com o funcionário desse motel pedindo um quarto para os dois dividirem. Ele diz que o próximo quarto vai estar disponível em 20 minutos. Aí o funcionário pergunta pro Roku quanto tempo que eles vão ficar no quarto, né? Tadinho, ele fala assim, a noite inteira. É, a a noite noite inteira. toda. O atendente, O cara ele acha fica que... totalmente surpreendido. Aí não deu outra, o episódio foi banido depois dessa. E aí ela foi cortada das reprises da Nick, mas hoje em dia esse episódio está disponível para você assistir na internet. O quinto episódio é To Hack and Back. Nesse episódio, o Vacão e o Roku, eles vão comer no restaurante A Galinha Gorducha. Esse Galinha Gorducha, na época, a gente dava muita risada, porque... É, galinha gorducha. ele era uma paródia com fast food, parecia muito um KFC. Na época não existia KFC, McDonald's. então a gente achava que era uma alegoria pro McDonald's. Isso. Aí o Vacão pede uma quantidade imensa de frango frito pra comer, assim, muito frango frito. Ele engasga com uma carcaça de frango, porque ele tava comendo tão rápido que ele acabou. Aí o Roku tenta salvar ele com a manobra de Heimlich, só que o Vacão entra em uma experiência de quase morte, tanto que tem uma cena que ele fica com um xizinho no olho, e a gente era criança, toda vez que o personagem ficava com um xizinho no olho, A gente achava engraçado. a gente achava engraçado, tipo, Porque a gente não entendia muito a o que gente, tava não ente- acontecendo. a gente meio que entendia, só que a gente achava engraçado. Aí, durante essa experiência, de novo, o Vacão vai pro REC, vai pro inferno, né? Caramba, o Vacão... O cara quer a alma do Vacão a todo custo. E mostra que o pecado que o Vacão comete muito pra poder estar no inferno é a gula. Só que aí, enquanto isso, no mundo real, o Roku faz de tudo pra retirar o osso que tá preso na garganta do Vacão. Aí, no final, o Vacão é salvo, né? O Roku consegue salvar o Vacão. Ele retorna à vida, tendo aprendido, ao menos por alguns minutos, É, por uns minutinhos uma eu acho que lição sim. pra ele não comer tanto assim. Pra um Mas- desenho infantil é um pouco assustador. É, mas esse não foi banido, não. O sexto episódio se chama Bye Bye Bird. Esse aqui a gente deu muita risada na época, porque foi assim. O Felisberto pede pro Roku cuidar do pássaro dele, porque ele precisa ficar alguns dias no hospital. O Felisberto, ele era meio hipocondríaco. Você lembra que qualquer coisa ele Lembro. achava que ia morrer, que ia ficar doente, que ia perder braço, que ia perder perna, que ia pegar Lembro. uma doença que só existe num país específico. E aí o que acontece? Ele fala pro Roku cuidar do pássaro dele que o nome era Turd. E era um pássaro muito chato, chato pra caramba. Ele foge da gaiola, ele ataca o Roku, morde o Spunk, o cachorrinho do Roku. E assim, a casa do Roku ficava toda bagunçada. E aí, quando o Roku tenta capturar o pássaro, o Vacão, tinha que ser o Vacão, ele aparece na casa do Roku. Aí ele acaba sentando no sofá Aí e já- acaba esmagando o pássaro. Só esmagando, não, né? Que o peso do Vacão matou o pássaro. O Vacão acaba matando o coitado do pássaro do Felisberto. E aí eles ficam desesperados. O Roku e o Vacão entram em pânico e tentam esconder o acidente. Então, assim, eles pegam o corpo morto do pássaro, tentando deixar de pé na gaiola. É meio morto muito louco esse episódio, sabe? E a gente, criança, dava risada. Que a gente não entendia. Porque assim, morreu mesmo, sabe? Criança às vezes não entende muito bem o que é a morte, ainda mais na primeira infância. Pra mim, o pássaro ia voltar uma hora. E aí eu lembro que no final eles têm que contar a verdade pro Felisberto. E aí eles sobem uma escada gigante pra chegar numa nuvem pra fazer o enterro do pássaro. É E, igual tipo, o episódio de South Park, que eles fazem a escada gigante. mesmo que tudo no É um final tenha final sido mórbido. bom, foi um final meio mórbido pra um desenho que passava pra criança. Mas na época eu não achei tão ruim assim, porque vários desenhos às vezes tinham um final meio mórbido. Mostrava, tipo, morreu. O próprio Pica-Pau Biruta morre em um episódio, aí no episódio seguinte ele tá lá.
O último episódio, pessoal, eu já vou avisar pra vocês. Esse último episódio, ele é um dos mais engraçados de todos. Se você tiver a oportunidade de assistir um dia, assista. Quando a gente assistiu isso pela primeira vez, eu acho que depois dos nossos pais, eles meio que proibiram a gente de assistir Roku, porque a gente ficava repetindo as coisas. E não é umas paradas muito legal de ficar dizendo, assim, no dia a dia, ainda mais, Não. sabe, pras É pessoas, que a gente assim. não via maldade. É que a gente não via maldade. O Roku, coitado do Roku, né? Pega uma filmadora emprestada pra gravar um vídeo que ele pretende enviar pros pais dele na Austrália. E aí, depois de passarem o dia filmando várias cenas, o Roku vai dormir. Quando ele dorme, ele deixa a câmera com quem? Com o Vacão Um e vacão. com o Felisberto. E aí ele pede pra eles terem cuidado, assim, pode usar a câmera, mas tem que ter cuidado. Aí os dois resolvem pregar uma peça no Roku, porque eles conhecem um hábito que só eles sabem. Todas as noites, por volta das 11h30, o Roku descia as escadas completamente nu pra beber um copo de leite. Era isso. E aí, o Vacão aí faz uma cara de psicopata antes de começar a gravar o Roku. With no clothes on. E aí o Felisberto, cara, o Felisberto eu acho muito engraçado, porque assim, Ele é amigo da onça. Ele é amigo da onça, porque a gente não espera que ele vai entrar nessa zoeira, mas ele acaba entrando. Ele entra. Aí ele fala que o Roku não está vestido para essa ocasião. Então já sabe, o Roku vai descer pelado. Bom, vamos fazer uma alegoria com o seguinte personagem. Todos vocês conhecem o Pato Donald. O Pato Donald, ele usa camiseta, Só camiseta. mas ele não usa a parte de baixo. O Só que Roku assim, também. quando o Pato Donald tá tomando banho, ele tenta tampar as partes. Mas a Bota gente toalha. sabe que não tem nada, entendeu? Mas é mais pela zoeira. Ah, não tem lógica. E aí, quando o Roku ele desce as escadas, tá uma tarja preta bem naquele lugar. E aí a gente acha muito engraçado, porque, pô, mas ele tá o tempo todo pelado e aí. É, falta de lógica. No restante do episódio, quando eles levam a fita pra ser editada pelos irmãos Camaleão, que foram 2 grandes amigos da onça nesse Nossa. episódio, Todo mundo é amigo da onça nesse desenho? os editores, eles transformam o vídeo num filme de arte experimental, usando a cena do Roku pelado descendo as escadas. A fita, né, o vídeo, ele é exibido em um festival de cinema. Coitado. E Olha o rolê. O Roku fica totalmente constrangido. E aí, na cena final do episódio, o Felisberto ele coloca pro Vacão e pro Roku assistirem um novo filme experimental chamado Sapos Amorosos. E dá a entender que é um filme experimental com cenas, né, de saliências do senhor e da senhora Cabeção. Meu Deus. E ele também foi produzido pelos irmãos Camaleão, que fizeram esse filme experimental do Roku. Esse episódio é cheio de coisa pra adulto. Eu não tinha percebido isso quando era criança. Porque como é que a gente vai saber que existe esse negócio de cinema experimental, sabe? Que existe esse negócio de filmes, assim, que as pessoas pegam de... Eu achava engraçado a tarja preta, que era, pra mim não tinha sentido, só isso, mas assim, de resto não percebia nada. E assim, esse episódio ficou bem famoso porque ele faz uma paródia com um documentário sobre a vida selvagem e aí ele satiriza essas coisas de censura na televisão. Eu acho que era pra deixar a animação absurda e causar uma... Assim, a gente pensar um pouco sobre por que isso é pra ficar engraçado mesmo. Acho que Isso é só isso. La vie moderne de Pinto. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e caso vocês conheçam mais algum episódio polêmico de Roku ou alguma cena que na época você não viu maldade, mas hoje você vê, é só comentar aqui embaixo, quem sabe a gente não comente mais depois a respeito desse desenho inteiro, pra falar a verdade, né? todo episódio ele tem uma crítica e todo episódio tem alguma coisa assim que Pois passa é. um pouco do limite pra criança. Só que a gente listou os 7 episódios que foram mais pesados. Se você souber de algum, pode falar nos comentários. Um super obrigada aos membros do canal. Pra quem quiser participar, R$3,99 por mês. Muitíssimo obrigada. Pra quem não consegue ainda no momento, não se preocupe, os vídeos ainda estarão aqui no canal. Nós nos vemos na próxima. E tchau, tchau.